Nossos aplausos hoje vão para um atleta catarinense que brilhou nos gramados do Brasil e do mundo. Antônio Nunes. Vamos conhecer um pouco a história dele. Antônio Nunes é um moço, né? Foi um guri na infância que gostava muito de jogar bola, né? Cresceu admirando vários jogadores, né? E foi engraxate na infância até para ajudar a família, e até que foi tentado levar até Joinville pelo Lauro Búrigo para fazer uma avaliação no América em 71, juntamente com um amigo meu que o seu Lauro queria ver de perto, que era um ponta-direita chamado Paulo Roberto. Fomos juntos, deu certo, a gente emplacou lá no América, passamos na avaliação e comecei a carreira, então, no futebol profissional em 72. Antônio Nunes é o nome de batismo de um dos maiores craques do futebol brasileiro, mais conhecido como Lico, o apelido de infância. Meu falecido pai era muito amigo de um senhor chamado Lico, e que tinha um filho, o Sérgio, que a gente era muitos amigos, e eu não saía da casa dele para jogar bolinha de gude, jogar peão. A gente estudava na mesma sala, então crescemos assim junto. E quando a minha mãe perguntava onde é que eu estava, meu pai falava que eu estava na casa do Lico. E como meu nome é Antônio, e normalmente Antônio se chama Tonico, Toninho, né? E ficou Lico. Então, estava lá na casa do Lico até que começaram a me chamar de Lico. E colou no futebol porque quando a gente é jogador, a gente tem que ter um apelido aí de guerra, um nome de guerra, para poder dar certo, né? E deu muito certo. Lico é o nome eternizado na memória do torcedor brasileiro. Começou no América de Joinville, passou pelo Grêmio, Figueirense, Marcílio Dias, Avaí. Disputamos um brasileiro muito bom, o time era fantástico, um dos melhores times que eu já joguei no estado, até que surgiu o Joinville. O Joinville tinha recém formado o time, né, em 77, 76, e acertei a venda do passe para o Joinville, onde fiquei durante 3 anos, sendo tricampeão, e fizemos uma boa campanha no Brasileiro. Aí apareceu, aos 28 anos, esse time aí, Clube de Regatas Flamengo, que foi o maior presente que eu recebi na minha carreira, jogar do lado daqueles grandes jogadores fantásticos, né? Como Zico, Leandro, Júnior, Marinho, Moser, Adílio, Andrade, Tita, Nunes, Raul, Moser. Então, foi assim um presente mesmo de realização profissional. E como se deu a tua contratação pelo Flamengo? Eu recebi essa proposta até surpreendente, assim, de um domingo para segunda-feira, quando o Joinville disputou um título contra a Chapecoense lá em Chapecó, e ganhamos de 1-0. Eu fiz o gol da vitória do título, né, em 79 final de 79. E aí, retornando para Joinville, na segunda-feira, o presidente Valdomiro bateu lá no apartamento, dizendo que eu estava sendo negociado com o Flamengo, né, que era para mim arrumar a mala para embarcar imediatamente naquele mesmo dia à tarde. Então, foi assim uma coisa meio assustadora, né? Mas como eu já estava um pouco assim, meio maduro, porque já estava beirando os 28 anos, embarquemos e fomos, né? Na verdade, o presidente na época do Flamengo era o Márcio Braga, e ele tinha um irmão que tinha um cartório em Joinville, que era a área que ele mexia com isso, e veio visitá-lo, né, no final de semana, e tinha esse jogo do Joinville no domingo, onde ele foi assistir, e aí me viu jogar. E o Flamengo estava atrás de um meia para, numa ausência do Zico, né, servindo a seleção brasileira, ou numa outra oportunidade, eles estavam a fim de contratar um meia
para substituí-lo, né? Ninguém ia substituir o Zico, né? O Zico era o melhor jogador do mundo na época, né? E aí eles me contrataram, ele deu o aval, o Edu, irmão do Zico, já tinha me visto jogar aqui pelo Avaí, quando ele servia o Joinville, na época, em 76. E aí essas referências serviu para mim realmente ser contratado. Do Joinville para o Flamengo. Como foi o teu começo no super time rubro-negro daquela época? O Flamengo tinha sido campeão brasileiro em 79, numa melhor de três jogos contra o Atlético Mineiro, que era outra grande equipe do futebol na época, né? De Reinaldo, de Cerezo, enfim. E daí depois de 2 dias, eu embarquei com o Zico, que o time estava na Europa, excursionando lá para disputar torneios que na época existiam muito para ganhar uma cota boa que os clubes acertavam. E o Zico estava se recuperando de uma lesão e a gente treinou na terça-feira, assim que eu cheguei na segunda, na terça, treinamos junto, dois coletivos, e embarquei com ele para a Europa. Então, no aeroporto, eu nunca tinha viajado para fora do país, ele com a esposa na frente e eu só de olho para não perdê-lo de vista, né? Foi interessante quando eu lembro disso e conto para ele. E aí, lá nos jogos, eu entrei em 2 jogos, se eu não me engano, assim, acertei o contrato e fiquei durante um tempo no Flamengo, entrando em algumas partidas, até que eu vi que no meio de campo era difícil realmente de você jogar, e eu, na minha idade, precisava jogar para mostrar o meu futebol, e o Joinville, então, foi lá atrás para me trazer por empréstimo, onde eu acertei com o Joinville novamente, e disputei o Campeonato Brasileiro, onde fizemos uma boa campanha naquele final de 79 para início de 80, e aí eu retornei depois para o Flamengo, e com a entrada, assumindo a comissão técnica, o Paulo César Carpegiani, que tinha encerrado a carreira, então ele foi me dando algumas oportunidades durante a Taça Libertadores. E até que chegou um jogo contra o Botafogo, no Maracanã, os 6-0, que eu entrei como titular. E aí emplacamos aquele resultado e eu fiquei como titular da equipe na posição de ponta direita, ora na ponta esquerda. E naquele momento, assim como hoje, o Flamengo estava no auge. 1981 foi o ano rubro-negro. O Flamengo ganhou todas. E o Lico fez parte desse time vencedor. Foi campeão da Taça Guanabara, do Campeonato Estadual, do Campeonato Brasileiro, da Taça Libertadores da América e do Mundial de Clubes. Em 20 dias, nós ganhamos 3 competições, que foi o Brasileiro, que foi a Taça Libertadores e que foi o Mundial em Tóquio, no Japão. Então, foi assim E todos esses títulos eu era titular absoluto, né? Então, foi assim realmente um presente maravilhoso, né? E me vi jogando no meio daqueles craques todos, foi a realização de um sonho de criança. Mas o sonho não durou muito. Lico permaneceu no Flamengo até 1984, encerrando a carreira de forma precoce por causa de uma lesão no joelho. Em 83, eu fiz a primeira cirurgia no joelho, né? Uma lesão que eu tive, aí retornei depois de 4, 5 meses, aí tive a segunda lesão no joelho, no outro joelho, e em final de 84 tive mais uma, né? E eu tinha contrato até 85, que eu tinha renovado, e final de 84 eu resolvi encerrar porque teria que passar por outra cirurgia, né? Que era a cartilagem, que já tinha sido feita uma raspagem e o joelho já não segurava tanto, né?
Então, eu encerrei no jogo contra o Santos no Maracanã, quando eu entrei faltando 20 minutos, fiz um gol muito, muito bonito, e ali eu decidi encerrar. E o que você sentiu quando foi obrigado a encerrar precocemente uma carreira tão vitoriosa? Tristeza. Tristeza. Mas superei, tudo bem. O tempo foi me mostrando assim que tudo passa na vida, né? Que você tem momentos bons e que você não deve se desesperar porque encerra às vezes uma carreira, né? Como jogador. E aí foi duro assim o baque no começo, no primeiro ano, mas me acostumei e hoje está tudo de boa aí com a família. E o que você extraiu dessa experiência, Lico, que pode servir de alerta para os jogadores que ainda estão atuando? Orientar os jogadores que hoje estão na ativa e alguns até iniciando a carreira, é que quando você sofre alguma lesão, está machucado, que não jogue. Não jogue porque, além de você não render tudo aquilo que você sabe, a lesão só vai se agravando cada vez mais, o que te leva, às vezes, até a fazer, depois, mais tarde, uma cirurgia, com mais tempo para se recuperar. Eu talvez tenha apressado e jogado algumas vezes com infiltração no joelho, como aconteceu com outros jogadores, o Reinaldo, enfim, a gente desconhecia tudo isso, na verdade, né? E ninguém orientava para esses casos. Mas hoje eu tenho consciência de que o meu encerramento da carreira se deu em virtude de alguns jogos eu ter jogado com infiltração e também por não estar 100% da minha forma atlética, física, né? Para servir o clube. Então, que eles não façam isso. Estejam sempre bem, aptos, né? Com toda a capacidade física e técnica, que você vai render muito mais do que servir ao clube por um pedido de treinador ou de departamento médico, que às vezes te colocam nessa situação. Apesar dos joelhos, você chega aos 70 anos em boa forma. Como está a vida desse campeão hoje? Assim que eu encerrei a minha carreira, eu procurei me doar para a família, né? Então, tudo para mim foi a família, entendeu? Foi suporte, a minha esposa, que me deu muita força, né? Sempre nos momentos difíceis, de olhar um jogo e ela sentir que eu estava meio tristonho e aí vinha, tal, dava aquele apoio. As minhas filhas, eu penso que Deus me mandou as filhas assim para me dar uma alegria diferente da que era ser jogador de futebol, né? Então, acho que foi o presente, o segundo presente maior que eu recebi de Deus foi realmente o nascimento das minhas 3 filhas, né? E aí a gente foi esquecendo e foi curtindo as filhas, o crescimento delas, acompanhando, né? E graças a Deus, assim, eu me sinto hoje realizado, porque fui diria até que um bom jogador de futebol, com vários títulos na carreira, e tenho esse presente hoje, que são os meus netos, dado pela minha filha mais velha, Mônica, uma família muito querida, e uns amigos espetaculares que eu não esqueço nenhum deles, que me ajudaram para que eu atingisse a realização do meu sonho, né, em todos os clubes que eu passei. Eu nunca tive incompatibilidade nenhuma com algum jogador, sempre fui amigo de todos, né? Então, sou feliz, cara. Hoje eu posso dizer que sou feliz. Muito bom ouvir isto, Lico. E receba as homenagens do programa como forma de reconhecimento pelo grande atleta que você foi e pelo ser humano feliz que você é. Eu que agradeço essa sua consideração, né? De me colocar aí nessa entrevista com você para toda Santa Catarina, né? Eu sempre, não todo dia, mas sempre acompanhando também o seu programa. Falar do Luiz Everton, foi um grande companheiro meu no Figueirense 75, já que ele é seu amigo, me ajudou muito,
foi até o meu professor de autoescola na época, quando eu comprei meu primeiro Fusca. Então, a gente tem essa amizade assim que a gente guarda com muito carinho mesmo, e isso é muito bom. Isso, quando você fala num amigo assim que foi também meu amigo, isso me renova, né? E nada melhor do que a gente receber de vocês essa autoestima para que a gente seja lembrado, e isso é bom para qualquer pessoa, para qualquer ser humano. E eu me sinto agradecido, Raimundo, por você ter feito essa homenagem para mim nesses meus 70 anos de vida. Um grande abraço, saudações rubro-negras a todos.